Bom dia, boa tarde ou boa noite, senhores. Tudo bem? Meu nome é Marcelo Barbaresco e estou aqui para dividir com vocês algumas das coisas acerca de um tema que me é muito caro e que me é muito presente. Se trata dos contratos em shopping centers. Se trata do regime jurídico aplicável aos negócios jurídicos imobiliários em shopping centers. Portanto, para que nós possamos estabelecer as premissas desta caminhada, o que nós precisamos ter em mente? Os objetivos desta apresentação, desta reflexão, acerca do negócio jurídico imobiliário em shopping centers. Primeiro, o primeiro objetivo dessa nossa conversa, nada mais é do que compreender o negócio jurídico em shopping centers e, notadamente, os seus aspectos econômicos. Pois, exatamente através dos aspectos econômicos, é que nós conseguiremos, de uma certa maneira, compreender os impactos do econômico no negócio jurídico em shopping centers. Impossível será desenvolvermos um raciocínio crítico e construtivo acerca deste negócio sem compreendermos o econômico. E o segundo, compreendido o econômico, será a sistematização dos principais aspectos relacionados a este contrato e aos contratos que a ele são coligados, de maneira que possamos, de maneira equalizada, desenvolvermos as nossas questões acerca deste negócio jurídico imobiliário. Então nós vamos compreender e nós iremos sistematizar. A primeira pergunta que se faz e que se pretende responder, sem qualquer objetivo de esgotar o assunto, é o que define pela relevância estratégica e jurídica um negócio jurídico em shopping centers. O que entenderiam os senhores acerca disto? Estamos todos a caminhar pelas ruas e nos deparamos com aquele empreendimento que se titula ser um shopping center. O que visualizamos? A depender de cada localidade e a depender de cada circunstância dos senhores, poderão estar enxergando coisas diversas. Mas vamos nos deter acerca daqueles temas que guardam relação com o arquitetônico. Ao de fora, externamente, observarem aquele empreendimento, aquele prédio, o que enxergam? Enxergam, primeiramente, um imóvel? Basta um imóvel e no contorno daquele imóvel se estabelecer uma placa com o nome do estabelecimento, chamado shopping center, seguido do seu nome, da sua nomenclatura que o faz separar de todos os demais imóveis? Seria ele apenas um imóvel? Com um determinado nome? Ou seria ele mais? Seria ele, ao observarmos, um grupo de lojas? Naquele determinado imóvel, há, sim, um grupo de lojas, um agrupamento de lojas, nas quais determinados negócios são desenvolvidos para o esmero, para a satisfação, para a vontade de todos aqueles que nelas passarem. Seria isto? Seria um imóvel? Seria um grupo de lojas? Seria o que mais? Seria o fato deste imóvel estar num determinado local? Quero dizer, numa determinada localidade, naquele determinado bairro, naquele local onde se trafega centenas, milhares, dezenas de pessoas diariamente e, portanto, escolhido de maneira estratégica a sua implantação física de forma a congregar um maior número de pessoas e de interesses no decorrer das horas, das semanas, dos dias, dos meses, dos anos e de um todo? Seria isto? Seria um imóvel onde se agrega lojas numa determinada localidade?
Seriam as suas dimensões? Ora, para ser um shopping center se faz necessário que tenha no mínimo um determinado tamanho. Ora, 50 mil metros quadrados. Ora, 50 milhões de metros quadrados. Ora, 4 mil metros quadrados. Ora, 40 mil metros quadrados. Ora, 150 mil metros quadrados. Então, agregado ao imóvel, à sua localidade, seria a dimensão um fator essencial de distinção do que vem a ser um negócio jurídico em shopping centers? Ou também a ele se agregaria a sua agradabilidade? Ou seja, os fatores que nos faz, de alguma forma, frequentá-lo de maneira a tornar a experiência algo inafastável de tudo aquilo que nos faz dele se aproximar. Ou seja, a sua ambiência, ou seja, a sua decoração, ou seja, tudo aquilo que as percepções do humano entendem acerca daquele determinado negócio, enxergam naquela determinada coisa. Ou seriam também as pessoas que os frequentam, ou melhor dizendo, que os frequentam, se diversos forem os shoppings. E quando digo acerca das pessoas, me relaciono não simplesmente à pessoa humana, mas os atributos que esta pessoa humana detém. A que classe social ela pertence? Quais os hábitos de consumo que ela tem, que ela ostenta, que ela entende contribuir com aquele determinado negócio imobiliário? Ou seja, a depender do hábito de consumo, a depender da classe social que pertença, se é que ainda se pode falar em divisão por classes, aquele determinado empreendimento deve corresponder, em termos de negócio econômico, àquilo que aqueles determinados frequentadores dele esperam conseguir, deles esperam corresponder às suas necessidades. Seria isso? Ou seria, agregado a esse conjunto de lojas, também uma diversidade de suas operações? Ou seja, bastaria um determinado local se dedicar apenas então somente à moda feminina? Ou à moda masculina? Ou ao setor de calçados? Ou aos serviços? Ou ao setor de alimentos? Ou ao cinema e, portanto, diversão? Ou deveria, para ser um shopping center, possuir uma diversidade de operações que pudesse fazer com que seus frequentadores se atraíssem para chegar àquela localidade e nela despendessem recursos de forma a experimentar experiências necessárias ao seu viver. E ao seu viver significa dizer às suas próprias expectativas de vida, de consumo, de convivência, de socialização. Seria, portanto, a diversidade de operações algo que integra a essência normativa do regime jurídico de shopping centers? Ou, além disto, possuir uma determinada loja que, pelas suas dimensões, possua algo que desejo eu adquirir, ou que deseja eu experimentar uma experiência? Seria o fato de possuir esta loja que o distingue das demais operações que dele integram? O que vocês acham? Se num determinado empreendimento em shopping center não existir uma determinada grife, eu a ele não me dirijo? Ou me dirijo especialmente a ele por conta deste empreendimento nele existir uma determinada operação que muito me agrada, que muito me interessa, que tenho expectativas com relação a esta experiência de consumir, de sentir e de sobreviver? Aqui talvez nós tenhamos que distinguir acerca daqueles conceitos que por vezes vocês devem ter ouvido ou lido acerca das lojas âncoras e das lojas satélites. Será que uma determinada loja âncora é aquilo que me atrai num determinado empreendimento? Ou o que vem a ser a loja âncora? Ou o que vem a ser a loja satélite? O conceito de ancoragem no negócio jurídico em shopping center, como próprio a palavra diz, significa dizer que é aquilo que a todos nos atrai, ou pelo menos em grande parte. E ao nos atrair para chegar naquilo,
exatamente firma o seu conceito de atratividade. E ao atrair, tem esta determinada operação, este determinado negócio jurídico estabelecido com um determinado operador, determinadas vantagens por conta de contribuir com um todo indivisível, que é este negócio jurídico em shopping centers. Mas, portanto, além do imóvel, além da localização, além da agradabilidade, além do local, além das dimensões, além das pessoas que frequentam e, portanto, desenhando o seu público-alvo e com relação aos quais este negócio é desenvolvido, a diversidade de suas operações, ou possuir uma loja que possui algo, é aquilo que, o conjunto destas coisas, o conjunto destes elementos, é o que caracteriza um empreendimento em shopping centers? Mas isso eu não posso observar em qualquer outra localidade, em qualquer outro local, em qualquer outro empreendimento imobiliário? Como devo eu observar, pensar e refletir acerca daqueles conjuntos de lojas, ou daquelas lojas especificamente separadas, que se localizam nas partes inferiores de um determinado edifício residencial, por exemplo, ou num edifício de destinação empresarial, por exemplo? Aquelas 20, 30, 40 operações, aqueles 20, 30, 40 espaços autônomos com relação aos quais o negócio é desenvolvido por cada um dos seus ocupantes. Não estariam eles observando determinadas dimensões, nem os fatores de agradabilidade, e nem sequer focados também às pessoas que os frequentam? E com relação às diversidades das operações, se definiu que ali deveria ter uma loja que frequenta, que serve alimentos, outra que serve bebidas, outras que têm os serviços de sapataria, outras que têm moda feminina e moda masculina. Aquilo seria, aquele conjunto de coisas, seria interpretado, poderia ser, como um empreendimento em shopping centers? Ou algo que o distingua de maneira efetiva? O que une e o que segrega a tudo isto? Seria ele um local mais seguro ou menos seguro que outros locais e que, portanto, faz com que as pessoas dele se atraiam, que as pessoas acerca dele estabeleçam uma relação de certa confiabilidade e, portanto, de tranquilidade em estarem num determinado ambiente e numa determinada ambiência, através da qual podem desfrutar experiências de consumo ou pessoais que agreguem ao seu intelecto? Ora, pois, há diferenças, então, entre se comprar, se servindo de uma determinada operação numa loja em rua, daquelas que se encontram instaladas num determinado ambiente fechado e que transmite a todos aqueles que o frequentam sensação de segurança? Esta a finalidade de um shopping center? Transmitir segurança? Seria este elemento aquilo que integra a sua essência e que sem ele, este negócio jurídico imobiliário deixa de existir? É este aspecto que o distingue dos demais? Ou este aspecto, pode ser também encontrado em outros negócios imobiliários e que, portanto, não seria este aspecto, aquilo que o distingue dos demais? Seria ele, por conta das comodidades atuais, um local que tenha, inclusive, um estacionamento para os veículos dos seus frequentadores? Ou cada vez mais percebemos, pelo menos aqui em São Paulo, onde eu gravo este vídeo e sobrevivo e vivo, o estacionamento algo cada vez mais, a depender da geração de pessoas que observamos, algo dispensável. Ou a depender da classe social, algo indispensável. Mas sob a ótica deste negócio jurídico imobiliário, possuir vagas para estacionamento de veículos é aquilo que o distingue dos seus semelhantes?
É aquilo que o faz integrar enquanto sua essência normativa? É aquilo com relação ao qual, se não existir, inexiste este negócio jurídico imobiliário? O que entendem os senhores? Seria um imóvel com estacionamento, com determinadas operações, e que estas determinadas operações guardem entre si determinada diversidade de forma a tal me atrair? E me atrai também porque sou e me sinto uma pessoa mais segura ao dele frequentar? E ele possui um determinado tamanho mínimo que possa atrair-me enquanto espectador destas experiências de vida e de consumo que são, através dele, transmitidas a todos aos seus frequentadores? O que entendem a esse respeito, senhores? Entendem que ele é um conjunto de tudo isto, ou há algo que una cada um destes elementos de forma tal que, sem esta união, deixaria ele de ser o que de fato o é? O que os senhores entendem? Entendem que, ao não possuir quaisquer desses aspectos que acabei de dizer, que acabei de passar um a um, dentre diversos outros, não seria aquele determinado empreendimento imobiliário caracterizado como assim sendo um empreendimento em shopping centers? Seria essa a concepção dos senhores? Ou entendem os senhores que na organização desses meios, na organização de todos esses fatores, há algo que de fato os faz unir? Algo que de fato, tal qual um dentista trata de nossos dentes, da amálgama, que desenha, que esculpe exatamente aquela arte no desenvolvimento deste negócio, atribui a um determinado conjunto pré-determinado, mas não pré-estabelecido de coisas. Pois o que são as coisas? O que são coisas? O que são negócios? Senão a conformação dada pelo seu artista, pelo seu administrador, de forma tal a conferir significado a esta coisa. Então entendem, ou poderiam entender os senhores, que seriam, por possuir a certeza, ou pelo menos a expectativa, de que opera com alguma coisa que os une de maneira indissociável? O que seria essa união indissociável destes meios para atingir uma determinada finalidade? O que seria ele? Estes meios seriam aquilo que conforma a unidade da coisa, de forma tal que o corpo do humano deixa de ser corpo se eu deixar de ter um braço, se eu deixar de ter uma perna, se eu deixar de ter um nariz, se eu deixar de ter um olho, deixa de ser o corpo. Ou esse sentimento de corpo, sobre ele, e como diz Descartes, é mais do que a somatória de um todo. Que seria isso no negócio jurídico em shopping center? E que sem este elemento, e independentemente de quais dos outros estarão agregados num determinado momento de sua concepção, não faria existir este negócio. Seria ele, senhores, a administração única e centralizada. Esta administração única e centralizada exatamente desses meios para atingir uma determinada finalidade é o que caracteriza, é o que distingue exatamente o negócio jurídico em shopping center dos seus negócios que parecem, mas não são. É o que distingue o negócio jurídico em shopping center das galerias. É o que distingue os negócios jurídicos em shopping centers dos demais negócios jurídicos, parelhos, semelhantes. É o que distingue o negócio jurídico em shopping centers daquelas assim conhecidas galerias, lojas de rua segmentadas por uma determinada atividade. Esta administração única e centralizada dos meios para atingir a finalidade, dos meios de produção, da gestão das expectativas, gestão esta que não se caracteriza
única e simplesmente por uma gestão de uma coisa estanque, por uma gestão de uma coisa parada, mas sim por um organismo vivo, em constante mutação, em constante alteração, em que a vida pulsa exatamente em seus corredores, visíveis ou invisíveis, em suas lojas, em suas operações, é o que o distingue a administração de todos esses meios, de todos os seus, talvez assim chamados, semelhantes. Portanto, senhores, para ser caracterizado como um shopping center, pouco ou nada importa a conjugação de todos os elementos que abordamos até então, pois nada impede um empreendimento imobiliário ser administrado de maneira organizada, em que ele se destine apenas e tão somente à venda de sapatos, masculinos ou femininos. Nada impede a criação de um empreendimento imobiliário em regime de shopping centers, dedicado apenas e tão somente a experiências de consumo de bebidas. Nada impediria, portanto, a idealização de um empreendimento em shopping centers em que cada uma das suas operações se dedicasse apenas e tão somente à beleza, a experiências de beleza. Há aqueles empreendimentos que se dedicariam para os meninos a cuidar das suas barbas, ao cuidar do seu corpo enquanto massagem, e as operações se distinguiriam ou se aproximariam uma das outras, a depender das experiências que cada uma delas pode nos conferir de maneira mais efetiva ou menos efetiva, mas sim experiências. Nada impediria um empreendimento, sendo um pouco mais próximo da materialidade, dedicado apenas a móveis, aos chamados shopping centers de decoração. Nada impediria um determinado empreendimento ser dedicado apenas e tão somente à venda e compra ou experiências de experimentação, de locação para veículos. E dentro dessas experiências de venda e compra para veículos, há aquilo que o distinguiria dos seus demais, por conta exatamente das experiências que eles irão proporcionar às suas pessoas frequentadoras. Pois o fator de distinção entre um determinado negócio jurídico imobiliário em regime de shopping centers e os seus demais reside exatamente na sua administração única e centralizada, que tem por finalidade dar amparo, amalgamar este negócio. Administração esta que, na linguagem dos comercialistas, vem a constituir o estado da arte, que nada mais é do que o aviamento, que é a organização dos meios de produção de uma determinada maneira, de uma determinada forma, para que se atinja uma determinada finalidade esculpida por aquele que a desenvolve. É o estado da arte. É, na linguagem dos americanos, o goodwill of trade. É aquilo que, uma vez organizado de uma determinada forma, é o segredo do seu sucesso ou do seu insucesso. E por qual razão é importante se consolidar neste primeiro bloco das aulas, dessas nossas conversas, o conceito acerca de shopping centers? Pois, se eu não compreender, na sua essência, o que vem a ser um empreendimento imobiliário em regime de shopping centers, eu, muito dificilmente, conseguirei alcançar a interpretação adequada, a meu ver. Claro que sempre aquele que diz, aquele que palestra, aquele que confere e distribui aquilo que ele, acerca de um determinado objeto, entende, possui os seus valores e as suas circunstâncias. E, portanto, daquilo que falo é aquilo que acredito neste determinado momento, que também pode ser alterado a qualquer momento, desde que noticiada a alteração. E, portanto, o que une, o que segrega, o que separa o sucesso do insucesso é exatamente esta administração única e centralizada, que vem a ser e que vem a irradiar os seus efeitos, retomando, na interpretação de todas as demais cláusulas do contrato, celebrado em regime, obviamente, de lealdade e de boa-fé negocial. Pois toda e qualquer apresentação que faço não pode se separar da lealdade e da boa-fé. Pois, ao separar da lealdade e da boa-fé, eu vou me servir um pouco de água. Ao separar da lealdade da boa-fé, não há como se aplicar quaisquer dos conceitos que eu venha, através desses vídeos,
falar a vocês. Não é? Estão entendidos? Estamos juntos no conceito? Compreendemos que o que distingue as partes segregadas é exatamente a administração unicentralizada? Valeria dizer, é a alma do corpo? Tendo compreendido, acredito eu, este elemento de fundamental importância, o que nós nos dedicaremos a fazer doravante? Abordaremos princípios norteadores desta relação contratual. Que relação contratual é esta? Relação contratual que se estabelece neste ambiente organizado previamente e organizável perpétua e continuamente durante toda a sua existência no entorno deste determinado negócio jurídico imobiliário. Para tanto, vimos que o grande e o principal princípio gira em torno da tal administração única e centralizada no shopping versus as operações nas ruas. Mas, nas ruas, poderia eu, de alguma maneira, congregar interesses dispersos e esparsos através das associações e, cada qual cedendo parcela de sua individualidade, constituirmos um negócio jurídico em shopping centers, mesmo que nas ruas? Esta é uma pergunta que desafia os organizadores, os estruturadores de negócios jurídicos imobiliários. Me parece que, a depender das circunstâncias, a resposta é positiva. O segundo princípio é aquele que guarda relação com a exploração do centro comercial, onde cada um faz a sua parte. E o que vem a ser cada um fazer a sua parte? Nos empreendimentos imobiliários em shopping centers, e por conta da administração única e centralizada, não se pode conferir uma interpretação à autonomia da vontade de todos os seus participantes que venha a divergir daquilo que o todo se reuniu para constituir aquele determinado negócio jurídico imobiliário. Ou seja, a exploração daquele centro comercial, a exploração daquele negócio jurídico imobiliário, depende de cada um fazer a sua parte de maneira independente, mas dependentemente relacionada com a vontade, com os anseios e com as expectativas de cada um dos demais que integram aquele determinado negócio jurídico. Isto significa dizer que, por vezes, o ocupante, ou seja, o âncora ou o satélite, precisa ceder, na grande maioria das vezes, parte da sua autonomia em prol de uma autonomia de um todo, denominado shopping centers, que se faz congregar através da vontade esperada e planejada do seu administrador, ou seja, daquele que exerce a administração única e centralizada. Um terceiro elemento, um terceiro princípio norteador da relação contratual, nada mais é do que o grupamento contratual. O que vem a ser esse grupamento contratual? Nada mais vem a ser do que a conjugação de todos os interesses e de todos os interessados na chamada, assim pelos italianos, empresa de conjunto, onde cada qual cede, e ao ceder parte da sua livre iniciativa, cede e ao ceder parte de seu livre-arbítrio, congrega os interesses do demais em prol de um bem comum, um bem de toda a coletividade, na medida em que há um elemento que a todos unifica, que nada mais é do que o empreendedor. Imaginem os senhores, cada um abrindo a sua loja na hora que bem desejar, cada um fechando a sua loja na hora que bem desejar, cada um fazendo as suas promoções na hora que bem desejar, cada um pintando a sua fachada da cor que bem desejar, cada um fazendo, enfim, aquilo que bem desejar. Como seria e se seria isso um shopping center ou se não seria. E por fim, a preservação do bem comum. E o que vem a ser esta preservação do bem comum? É a preservação do coletivo versus os interesses individuais, particulares, personalíssimos de cada operação, de cada lojista, de cada negócio jurídico que se implanta, que se faz constituir na ambiência daquele determinado empreendimento imobiliário constituído em regime de shopping centers. Senhores,
Para este primeiro bloco, me despeço e digo que tudo que aqui falamos deve irradiar os seus efeitos na interpretação das cláusulas que constituem este negócio jurídico imobiliário. Nos vemos no próximo bloco. Marcelo Barbaresco, um abraço a cada um e a todos. Uau!